É importante sempre tratar da questão do afeto e do apego, que decorrem ou se confundem. Porque a afinidade e a afetividade, enfim, que foram traçados como, inclusive como é, marcadores para a caracterização da família extensa, ela é relativa, me parece, ou correlata, ou inata do ser humano. Nesse sentido, é conhecido um estudo de pesquisadores de Harvard, denominado, ou conhecido no Brasil como o caso dos órfãos da Romênia, que analisou situações de crianças em situação de acolhimento institucional, que conviviam com famílias e que transitaram do acolhimento institucional para famílias. E há vários documentários e documentos, enfim, acerca disso, inclusive dos próprios pesquisadores, e do que se pode recortar para o que importa, na perspectiva de conscientizar, de convencer acerca da importância do acolhimento familiar, que o ambiente de família, que seria o natural do humano, e nesse sentido a família acolhedora, ela propicia melhor desenvolvimento biopsicossocial de acolhidos. O recorte permite aferir que crianças em situação de acolhimento prolongado demonstram prejuízos cognitivos significativos, com diminuição de QI, aumento do risco de distúrbios psicológicos, redução da capacidade linguística, dificuldade da criação de vínculos, isso é muito importante, vínculos afetivos, e, enfim, desenvolvimento físico incompatível, e inúmeros outros problemas, e alguns deles, inclusive, a pesquisa detectou como irreversíveis. Nesse sentido, esses atrasos de desenvolvimento e que afetam também a perspectiva emocional, a perspectiva mental, implicaram ou indicam que o acolhimento familiar apresenta melhores condições para isso, ou seja, para o adequado desenvolvimento. E tanto é que as crianças que estavam em acolhimento institucional, que foram transferidas para o acolhimento familiar, entre longo período e curto período, ou seja, algumas que estavam há longo tempo em acolhimento institucional e outras que estavam em curto tempo, foi possível observar que quanto mais rápido pudesse fazer a transição, ou quanto possível, desde logo serem inseridas em acolhimento familiar, possibilitava, então, uma melhora significativa no desenvolvimento. E isso implica aprender que quanto mais jovens, quanto mais novas as crianças forem transferidas para o ambiente de acolhimento familiar, melhor a qualidade de atendimento, melhor a proteção integral, e é isso que importa. Então, nesse sentido, o acolhimento familiar possibilita o desenvolvimento de vínculos saudáveis, possibilita a construção de crianças que nem puderam construir vínculos, ou que tiveram vínculos que precisam ser reconstruídos. E, obviamente, que isso vai impactar significativamente o desenvolvimento da vida dessa criança e vai possibilitar a recuperação de perdas. E aqui entra a perspectiva do afeto. Um dos mitos é que a família acolhedora, propiciando um ambiente melhor, pode prejudicar o desenvolvimento da criança quando ela voltar para o ambiente familiar. Mas percebam, ela retorna ao ambiente familiar, ela é reintegrada ou eventualmente integrada no ambiente de família extensa, assim como ela é integrada numa situação de adoção ou de tutela, quando esses ambientes se demonstram protetivos, ou seja, uma integração, uma reintegração decorre de uma indicação técnica, de um plano individual que demonstra a superação dos riscos. Então, nesse sentido, há uma recuperação ambiental e a criança transita, obviamente, entre ambientes diferentes, isso é natural da sociedade, mas com qualidade de vínculos. Então, essa ideia de que a criança perde é preciso ser lida na perspectiva de conquistas e perdas que o humano desenvolve ao longo da vida. Muitas crianças são criadas por pessoas que prestam serviços às famílias, pelas entidades públicas, por creches, por berçários, enfim.
E lá, elas têm trocas de cuidadores, elas têm trocas de colegas, elas têm trocas de vizinhos, enfim. Na vida, trocamos muito o afeto. Então, perceber que um ambiente que propicia um desenvolvimento adequado, principalmente na primeira infância, permite a construção de uma arquitetura cerebral, de uma melhor base para um desenvolvimento adequado, tanto da criança quanto também do adolescente. Isso visando a melhoria de habilidades sociais, de recursos socioafetivos, entre outros. Resumindo, não temos que temer o desenvolvimento do afeto, do contrário, precisamos que a família acolhedora possibilite o afeto, essa ideia de acolhimento afetivo também, e que os vínculos sejam saudáveis, e que essa criança, então, possa desenvolver uma perspectiva psicológica, uma perspectiva emocional, enfim, que lhe capacite melhor para os desafios da vida.